Olá, gostaria de conversar com vocês hoje sobre um livro que foi publicado pela primeira vez no Brasil há 40 anos. E apesar de ter 40 anos, ele continua absolutamente atual e necessário, ao ponto de eu achar que ele deveria ser lido com mais e divulgado, com mais frequência em nossas casas, em nossos encontros, em nossas salas de aula. E que livro é esse? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia e quando tinha 2 anos de idade, a família veio morar no Brasil para fugir da perseguição aos judeus. Moraram no Nordeste brasileiro e quando ela tinha por volta de 17 anos, eles foram para o Rio de Janeiro. Lá ela estudou, teve 2 filhos, trabalhou como jornalista, como escritora e como tradutora. E ela é conhecida, como uma das nossas principais escritoras, tanto brasileira quanto judia. Vamos aos 5 motivos para lermos A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. O primeiro motivo é que através desse livro a gente entende um pouco mais como que é o processo criativo de um escritor. É linear? É fácil? É tranquilo? Basta chegar à frente de um computador ou de um caderno e sair escrevendo que a ideia está ali pronta para ser apresentada? Não. Através deste livro a gente vê que o processo de escrita ele pode ser extremamente penoso, dolorido e difícil, cheio de idas e vindas. Rodrigo S.M. é um dos personagens dessa história e ele é um escritor. Tem um determinado momento que ele descreve que para conseguir falar sobre Macabeia, ele precisou deixar de falar um pouco com as demais pessoas, ficar mais trancado dentro da sua própria moradia, deixar de cuidar dos seus hábitos de higiene, da sua vaidade, usar outros tipos de palavras para que gradativamente pudesse adentrar ao mundo dela. Processo criativo de um escritor é o primeiro motivo pelo qual recomendo esse livro. Segundo motivo, através desse livro, Clarice Lispector dá visibilidade à dificuldade do movimento migratório do Nordeste para as cidades grandes. A recepção da cidade grande é extremamente pintada, como cruel, solitária e violenta até. Terceiro motivo para lermos A Hora da Estrela. Gradativamente nós vamos nos sendo colocados na perspectiva de vida de uma mulher que sofre todo tipo de violência e não faz nada. Para vocês terem uma ideia, Macabeia, a mulher nordestina que vai morar na cidade grande, ela se envolve com um namoradinho, o Olímpico, e ele diz que ela tem cor de suja, que ela é igual a um cabelo na sopa, que ela é uma mulher barata, que sai o preço de um cafezinho, e tudo isso ela escuta e não faz nada. Nós então nos envolvemos, com a história de uma mulher extremamente passiva e que frente a qualquer dificuldade ela diz, é assim porque é assim. Um outro detalhe importante da Macabeia é que, por exemplo, quando ela sentia fome, ela picava papeizinhos e mastigava. Quando ela sentia frio, ela se enroscava sobre o próprio corpo e se abraçava. Quando ela sentia alguma carência afetiva, falta de um carinho, ela beijava as próprias paredes. E a tudo ela respondia, é assim porque é assim. E Clarice escreve de um jeito que nós ficamos inconformados e agoniados e aumentamos até o ritmo de leitura para ver se de fato a Macabeia continuará dizendo é assim porque é assim. Quarto motivo para lermos este livro. Clarice Lispector expõe através da Macabeia sobre os perigos, de uma pessoa ser submetida a diferentes formas de violência e não ter nenhum outro que faça qualquer tipo de interferência e mostre que a vida pode ser diferente. Macabeia, ela desde a infância foi submetida a relações violentas, seja
violência moral, psicológica, física, social, econômica, todo tipo de violência. E ela naturalizou isso. Ela não criou uma postura de entender que isso era uma vida triste e tinha uma vida infeliz. Ela agia com naturalidade e assumia essa postura da violência, naturalizava a violência. Quinto aspecto, motivo pelo qual, então, sugiro a leitura de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Conhecer a própria Clarice, conhecer o livro e verificar que os 4 aspectos anteriores, eles têm algo em comum. Esse livro, então, ele é escrito de uma forma tal, meus caros, que ele pode desenvolver no seu leitor a empatia. Essa habilidade tão necessária nos nossos dias, vocês concordam? E a empatia é essa capacidade de ouvir o mundo sobre a perspectiva do outro, sentir o que ele sente, mas entendendo o que pertence a ele e o que pertence a mim. Esse livro incomoda, esse livro inquieta. Nós temos contato com o escritor, nós temos contato com a mulher nordestina violentada, nós temos contato com a cartomante, que, por exemplo, é mais uma das mulheres vítimas de violência nesse livro. Ela chega a falar, por exemplo, que recebia surras de um determinado homem, mas entendia essa surra como um ato de amor. Esse livro, A Hora da Estrela, é um livro, então, que pode ser lido para promover a empatia frente a diversos temas brasileiros que ainda, infelizmente, são atuais. Esse livro, como a própria Clarice diz, é uma fotografia, é um silêncio de assombro e é uma pergunta. E que pergunta é essa? Particularmente eu entendo que essa pergunta, esse livro volta como uma pergunta para mim, dizendo: o que tu tens feito com as mulheres que são violentadas? O que tu tens feito com as pessoas que vêm buscar emprego e não conseguem? O que tu tens feito como cidadã para com o outro e as suas dificuldades? Esse livro, então, meus caros, é uma provocação para que saiamos de nós mesmos e olhemos à nossa volta e vejamos qual é a nossa responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. 5 motivos para ler A Hora da Estrela. Sugiro, inclusive, essa edição da editora Rocco, que tem uma sobrecapa de plástico transparente, capa dura, um papel bastante confortável e aconchegante ao olhar, e no interior dele fotografias dos manuscritos originais de Clarice Lispector. E aqui a gente consegue ver o próprio processo criativo dela também. Além do livro, além da história propriamente dita, esse livro aqui ele tem textos originais de especialistas em Clarice, tanto brasileiros quanto estrangeiros, então vale a leitura. Muito obrigada pela atenção, aguardo os comentários de vocês e até a próxima. Um abraço.